Olá, família do Mediadores Brasil. Nesse quadro que nós temos de entrevistas, hoje nós temos um grande presente para todos vocês. Sim, quero dizer que com muita alegria, e depois de alguns pedidos aqui para que ele conseguisse, dentro das suas intermináveis aí obrigações, esse horário para que a gente pudesse conversar com o meu, com o seu, com esse referencial no mundo da mediação, com esse querido amigo Pedro Martins. Pedro, quero te dizer que você é muito bem-vindo na Casa do Mediadores Brasil. Essa casa é sua. Estendemos aqui um tapete vermelho para te receber. Você sabe do apreço que eu tenho, não só pelo profissional que és, mas, sobretudo, pela pessoa que eu tive a honra e o privilégio de conhecer. Inclusive, compartilho com todos vocês, da família do Mediadores Brasil, que quando do primeiro encontro que realizamos em Florianópolis, num bate-papo que tivemos lá com várias personalidades do mundo da mediação, olhei para o Pedro e disse: Me ensinas a ser esse mediador que és? E é isso, Pedro. Eu continuo te dizendo que você é para mim uma grande referência no fazer, uma grande referência enquanto mediador. Uma pessoa que, para além de todos os conhecimentos que tem diante dessa linda jornada que você fez mundo afora, tem algo que me chama muita atenção em você: a tua humildade. Você sempre foi essa pessoa pronta, disposta a atender todos, a receber todas as pessoas, a compartilhar o teu saber de uma forma muito humana, de uma forma muito simples, de uma forma muito compreensível. E eu costumo dizer que os grandes mestres, para além do saber, têm essa disponibilidade de ensinar. Então, meu caro amigo, é com grande alegria que eu te recebo aqui e feliz demais por poder levar o teu saber, levar os teus conhecimentos para toda essa família que forma o Mediadores Brasil. Seja bem-vindo, amigo. Muito obrigado, Henrique, e muito obrigado a toda a equipa do Mediadores Brasil, estendo o cumprimento à Isabel e à Quitéria também, mas agradeço-te a ti pelas palavras tão gentis. Uh, É a tua visão, provavelmente outras pessoas poderão ter outra visão e isso faz parte também, nunca seremos a mesma pessoa, vamos sempre moldando a nossa pessoa também consoante os relacionamentos que vamos tendo, mas fico feliz que para ti eu possa ser essa pessoa, porque tu para mim também és alguém que é uma referência não só no Brasil, como já no mundo da própria mediação, e todo o trabalho que vocês fazem no Mediadores Brasil, que me encanta, e encanta-me por uma coisa que pode parecer um pouco estranha, mas é que vocês procuram dar visibilidade à mediação como um todo, apresentando coisas que para alguns estão muito bem feitas e que para outros não estão assim tão bem feitas. Mas vocês o que procuram fazer é mostrar o mundo da mediação. E a partir daí que as pessoas tomem as suas conclusões sobre aquilo que faz sentido para elas ou que não faz sentido para elas. Eu acho isso muito enriquecedor. Ou seja, vocês não seguem uma linha única de trabalho, vocês apresentam várias formas e a pessoa que está a ler vai fazendo a triagem e vai dizendo isto faz-me sentido, isto não. E a pessoa constrói a sua visão de mediação a partir daquilo que vocês compartilham connosco. Então, da minha parte também agradecer muito o trabalho que vocês fazem e agradecer-te a ti o convite que me fizeste e a paciência para conseguir, dentro da tua agenda, encaixar a minha agenda também. Este mês de abril e o mês de maio são meses de muito trabalho. Eu já me percebi, estando eu aqui a viver no Brasil atualmente, que de facto as pessoas diziam: Pedro, antes do Carnaval não vais conseguir fazer nada aqui. E eu confirmei isso este ano, mas confirmei que o trabalho vem em dobro depois do Carnaval. Então vamos a isso e feliz por podermos dialogar um pouco agora. Perfeito, meu amigo. Eu costumo dizer que as coisas acontecem quando elas devem acontecer, né? Não necessariamente no tempo que a gente deseja. E, e por isso eu acho que hoje é o dia certo para estarmos aqui, estarmos juntos, né?
Só compartilhando aqui com a família do Mediadores Brasil, nós tivemos alguns contratempos, inclusive de intempéries, né? O amigo Pedro está no Rio Grande do Sul, estamos atravessando um período de chuva, então um dia fomos gravar, tínhamos um problema de conexão de internet, e aí a gente foi até que hoje, finalmente, né? A data de hoje é dia 1º de maio, e eu penso, inclusive, que não poderia ter uma data melhor para esse encontro, Pedro. E te digo por quê. É, Estamos no Dia do Trabalhador. Eu acho que é um dia importante para que, inclusive, lembremos da importância, de reconhecermos o trabalho do mediador. E quando eu falo em reconhecer, não falo tão somente de termos aí um reconhecimento por parte do Ministério do Trabalho na função exercida pelo mediador judicial ou qualquer coisa nesse sentido. Falo sobretudo num tema muito caro para os mediadores, que é a remuneração, né? Ainda temos aí um grande caminho para avançar nesse tema, que inclusive depois quero conversar com amigos sobre isso também. Mas eu quero aqui te dizer que eu estou transbordando de alegria, né, de podermos estar nesse dia 1º de maio juntos. E eu quero começar essa entrevista, até para não fugir do padrão, te fazendo uma pergunta que eu faço a todas as personalidades que transitam pelos meios consensuais e que não posso deixar de fazê-la a ti também. Para o Pedro Martins. O que é exatamente a mediação? Qual é o teu olhar? Qual é o teu conceito? E aí a gente não precisa ter aqui um conceito acadêmico, mas eu pergunto para o ser humano, Pedro, o que é para ti, Pedro, mediação? É, eu acho que mediação, para já, é difícil ter uma definição, da minha perspectiva, porque a mediação é algo que vai se adaptar às pessoas que estão à tua frente, aos mediandos, e vai se adaptar também à própria equipe de mediação. Eu reforço o trabalho, ou reforço, desculpa, a palavra equipe, porque é a maneira como eu gosto de trabalhar. Não gosto de trabalhar individual, gosto de trabalhar sempre em conjunto. Então, mas se eu tivesse que falar um pouco sobre o que seria mediação para mim, eu provavelmente iria te responder que para mim não é um processo, não é um procedimento. Processo eu vejo algo engessado, vejo algo que até associo mais à parte judicial. Procedimento eu associo mais à parte médica, ou seja, médico colocar as luvas, pegar o bisturi, fazer todo um procedimento para que a operação possa dar certo. Eu prefiro a expressão dinâmica, ou seja, para mim a mediação é uma dinâmica de trabalho entre diversas pessoas que permite aprofundar os relacionamentos entre elas e, através desse aprofundamento, promover uma reflexão gerada pela presença dos mediadores e das mediadoras em sala com elas e essa capacidade que os mediadores vão ter de perguntar, partindo do desconhecimento sobre quem são essas pessoas, vai gerar nelas a possibilidade de se apropriarem da sua palavra, ou seja, poderem falar, que é algo que socialmente hoje em dia não é muito, não há muitas portas para as pessoas poderem falar. Não há espaço e não há tempo para que isso aconteça. A mediação devolve esse espaço e esse tempo para as pessoas exercerem a fala, mas ao mesmo tempo exercerem a escuta do outro. Então, como eu estava a dizer, se apropriarem da sua palavra, apropriarem-se da escuta das palavras dos outros e, através das nossas perguntas enquanto mediadores, elas poderem se explicar, poderem conversar sobre o que é que querem dizer essas palavras, darem conteúdo a essas mesmas palavras. Então, o que é que isso vai gerar, da minha perspectiva? Que a mediação acaba por ser um espaço de autonomia, ou seja, um espaço onde as pessoas possam exercer o seu poder ser em relação com o outro, mas poderem não estar dependentes de outros para tomarem as suas decisões. Pediste-me uma definição
que não seja uma definição académica, e eu se calhar misturei aqui vários conceitos, mas parece-me importante dar foco a isto, ou seja, dar foco ao espaço das pessoas poderem exercer a autonomia através da apropriação da palavra, da escuta e de aproveitarem o espaço de reflexão gerado pelo mediador e pela sua equipe, para que, através desse espaço de reflexão, possam tomar decisões para o futuro sem estarem dependentes de terceiro. Não sei se te fez sentido isto, mas gostava de escutar também um pouquinho a ti. Muito, Pedro, muito. Porque quando você vem e tira a mediação desse lugar que habitualmente ela está, ou da onde a olhamos, eu vou usar uma expressão aqui, apenas para nortear o que eu quero dizer, você nos leva a sair da caixa e ter um olhar muito mais sintonizado ao meu sentir com a essência da mediação, né? Eu gosto muito de pensar desse lugar que a mediação não é feita, conduzida, determinada por nós. A mediação é dos e para os mediandos. Então, precisamos conduzi-la de acordo com o que faz sentido para eles. E aí, quando você se afasta um pouco de toda essa técnica, de todo esse procedimento, muitas vezes, inclusive engessado, né, que propomos, olhando naquilo que talvez seja mais interessante, mais pertinente, mais sintonizado com os medianos, me chega muito positivamente. Sua fala me chega assim com um convite para uma reflexão sobre a mediação que estamos praticando. Linda, linda definição, professor. Muito obrigado. E aí, nesse mesmo sentido, eu te pergunto, a mediação no Brasil ela está ainda muito centrada, ao meu ver, e aí, inclusive gostaria de sua opinião sobre isso, no poder judiciário, né? Como que a gente poderia fazer para ampliarmos, né, esse campo em que a mediação é ofertada? Como poderíamos pensar em termos de Brasil, em termos de país, na ampliação da mediação, levando um fortalecimento, trazendo, né, um fortalecimento dos mediadores extrajudiciais ou dos mediadores ad hoc, bem como, professor Pedro, das câmaras privadas de mediação. Qual é o Uhum. seu pensamento acerca disso? Quando te escutava agora, acho que a tua pergunta tem vários pontos que têm que ser trabalhados. Mas eu escutava-te em relação a esta questão de mediação extrajudicial, mediador que trabalha no campo extrajudicial, e eu lembrava-me do nosso querido amigo Juan Carlos Zula, não é? E quando ele fala algo que me chama muito a atenção, porque parece tão simples, mas tão complexo para nós, mediadores, fazer essa separação, não é? Ele fala que não existe uma mediação judicial e uma mediação extrajudicial, não é? Ele fala, existe uma mediação única. Ou seja, a mediação, nos seus princípios, na sua forma de trabalhar, ela é única. Agora, aquilo que nós temos que pensar é que provavelmente ela tem que ser adaptada aos diversos contextos onde está a ser desenvolvida. Mas eu acho interessante este ponto de partida dele. Ou seja, não há uma mediação judicial, uma mediação extrajudicial. Há uma mediação que depois se adapta aos diversos contextos. Tal como nós, quando vamos trabalhar em mediação educativa, adaptamos a mediação às escolas, às universidades, aos centros onde vamos procurar implementar com a organização essa mesma proposta. Quando vamos por uma comunidade, procuramos conhecer essa comunidade e gerar reflexão a partir daquilo que aquela comunidade é. Quando vamos trabalhar numa organização, conhecemos essa organização primeiro, verificamos quais são o que é que elas necessitam de aprimorar dentro da mesma e geramos a reflexão a partir daquilo que elas são. Então, o mesmo quando trabalhamos dentro da área judicial e fora dela. Mas a mediação, nos seus princípios, ela tem os mesmos fundamentos. Então,
acho importante fazer este aprimoramento no começo da resposta à tua pergunta. Agora, tu falas em mediação desenvolvida pelas câmaras de mediação, pelos mediadores que também estão a procurar desenvolver a mediação no âmbito fora dos tribunais. E o que eu vou vendo é que muitos desses mediadores e mediadoras, provavelmente pelo receio de não serem reconhecidos, acabam por reproduzir na sua forma de trabalho a mesma forma de organização da mediação que é ofertada pelos CEJUSC, não é? Pelos Centros Judiciários de Solução de Conflito e de Cidadania. Desculpa dizer mesmo o nome, é que pode haver pessoas que, para quem CEJUSC não faça sentido, escutando apenas a sigla, portanto, dizer aquilo que é, ou seja, reproduzem o mesmo tipo de serviços, por vezes até mais engessado que os próprios CEJUSCs coordenados pelo Poder Judicial. Então, eu acho importante pensarmos um pouquinho sobre isso. Tu começaste a dizer no nosso encontro de hoje como era importante no dia 1º de maio, dia da nossa gravação, podemos estar a fazer o mesmo. E eu acho que muito do que acontece dentro da mediação, não só no Brasil, como no próprio mundo, advém muito da colagem da mediação a outras formas de trabalho, fruto do possível não reconhecimento da mediação como algo autónomo. Não é? Eu li há poucos dias atrás um artigo, mais uma vez do Juan Carlos Zula, que ele terá escrito em 2007, sensivelmente, 2007, 2008. Chamou-me a atenção por já ter sido escrito há alguns anos, mas pela atualidade do mesmo. E ele falava da noção da mediação como algo alternativo, não é? Ou seja, a mediação ser falada como fazendo parte dos métodos alternativos de resolução de conflito ou de litígio. E ele falava, alternativa ao quê? Se existe uma alternativa é porque existe alguma coisa principal. Principal o que é? Principal é o poder judicial. Então, se o poder judicial continuar a ser visto como o principal, o alternativo será sempre acessório, pensei eu, depois da leitura daquilo que ele fez. E ele, nesse artigo, também explicava como era importante as contribuições de Lisa Parkinson, quando transformou a palavra alternativa em adequado, ou seja, não colocando uma hierarquia dentro destas metodologias, e sim a adequação das mesmas às pessoas. Não é? Então, eu acho que nós, mediadores, continuamos a viver no mundo da alternativa e não no mundo da adequação do nosso trabalho às pessoas. Enquanto formos alternativa, não vamos conseguir uma independência e um reconhecimento da nossa atividade. Então colamos-nos à parte judicial e acabamos muitas vezes, ao fim de 2 anos de trabalho, a maior parte das vezes voluntário. Eu digo-te isto com base em vários alunos com quem trabalho e com quem vou dialogando. Trabalha-se 2 anos dentro do Poder Judiciário, dentro dos CEJUSCs, e abandona-se o trabalho ao fim de 2 anos, porque a remuneração não é convidativa ou pura e simplesmente não existe, e o próprio CEJUSC, da maneira como está a coordenar os seus trabalhos, os mediadores entram e saem, mas há sempre novos mediadores a entrar. Então há sempre quem alimente o sistema. Então, eu acho fundamental nós pensarmos um pouco integrando os CEJUSCs, integrando o poder judicial, integrando o poder executivo também, o próprio Ministério da Justiça e tudo isso. Acho fundamental nós pensarmos nos caminhos que a mediação pode abrir para não ser vista como concorrência e ser visto como uma nova oportunidade, uma oportunidade diferente. Se tu vires bem, arbitragem, conciliação, poder judicial, os três têm o mesmo foco: conflito e resolução. A mediação, se cola a conflito e a resolução, será mais do mesmo. Não vai conseguir essa independência. Então a mediação tem que oferecer um novo espaço. E o espaço que oferece são trabalhos sobre as pessoas.
o trabalho sobre o relacionamento que essas pessoas têm, que não é oferecido por nenhum dos outros espaços. O que é que eu te quero dizer com isto? Se continuarmos a dizer que a mediação trabalha conflitos apenas, muito brevemente nós vamos ser extintos, na minha perspectiva. Não vamos ser mais necessários, porque já há pessoas que trabalham apenas conflitos há não sei quantos anos e já o fazem de uma maneira muito mais aprimorada que nós. Apenas pegando na noção de conflito, ok? Nós temos que oferecer um espaço diferente. Então, para isto, o que é que eu, tentando responder a outro ponto da tua questão, o que é que os mediadores podem fazer para desenvolver a mediação, não estando ela colada aos tribunais? Para já estamos num mundo de concorrência desleal, ou seja, concorrência desleal de termos toda uma estrutura judiciária que está em vigor há cerca de 200 anos e que tem todo o peso por detrás. Pensar que o Brasil é um dos países do mundo com maior grau de litigiosidade, onde as pessoas entram com processos no tribunal com bastante frequência. Eu, por exemplo, no outro dia não, já foi em 2020 e 2023, não foi assim há tão pouco tempo, mas estava no metrô no Rio de Janeiro e escutava duas pessoas à minha frente a dizerem que ontem à noite tinha havido uma discussão no condomínio e que eles iam colocar a pessoa com quem tinha estado a discutir, iam colocar diretamente no tribunal. E eu pensava, bom, mas sendo um condomínio, indo para tribunal, o que é que isto vai adiantar? Ou seja, há todo um sistema de relacionamento ali dentro que as pessoas vão precisar de continuar a conviver. Por que é que elas não dialogam uma com a outra previamente? Porque a cultura que foi instalada é a cultura de recorrer a terceiros, não é a cultura de nos apropriarmos da nossa própria responsabilidade para resolver as questões. Então nós temos que trabalhar por aí. O nosso trabalho vai ter que ser um trabalho de formiguinha, vai ser um trabalho de divulgar o que é que a mediação pode ter de diferente. Então, para isso, eu acho fundamental trabalharmos com juízes, advogados, psicólogos, trabalhadores sociais e outras profissões, obviamente, para vermos como é que é possível a mediação cooperar com as outras formas de trabalho. Ou seja, que ela não seja vista como antagónica, que ela seja vista como uma possibilidade das pessoas ampliarem as suas respostas dentro do seu trabalho. Darem também elas uma resposta mais efetiva a quem as contacta, a quem necessita delas. Depois disso, eu acho fundamental também todo um trabalho com a sociedade civil. Ou seja, nós, enquanto mediadores, vamos precisar de sair das paredes da mediação, da sala de mediação, vamos precisar de sair aqui dos quadradinhos Zoom. Precisamos de ir falar com as pessoas. Precisamos de ir falar com a sociedade civil. E a partir desse diálogo, apresentar a mediação como uma dinâmica relacional fora da mesma, como uma cultura social, como uma forma de convivência entre as pessoas. Para isso, eu acho fundamental nós chegarmos aos jornais, nós escrevermos, nós passarmos para o papel as nossas ideias, compartilharmos as mesmas com as pessoas, fazerem muito daquilo que vocês fazem no Mediadores Brasil, irem para as redes sociais divulgar a cultura da mediação. Isto nós estamos a fazer hoje aqui. Estamos a dialogar sobre mediação para que outras pessoas possam ver. Fundamental isto. E vocês foram convidando ao longo dos diversos meses, foram convidando outras pessoas com visões antagónicas ou diferentes das minhas, algumas com pontos de contacto bastante amplos. Que bom também que as pessoas possam perceber que a mediação não é um remédio que tu tomas a cápsula desse remédio e as coisas por milagre melhoram. Que a mediação necessita de estarmos constantemente em diálogo para poder encontrar a solução em conjunto. Não é a pessoa externa que te dá a solução. És tu que dialogas com essas pessoas e elas conseguem, através da escuta, pensarem isto faz-me sentido. Então, aquilo que os medidores do Brasil fazem de ir para as redes sociais, procurarem divulgar
a mediação considero absolutamente essencial. E depois, irmos para as igrejas, irmos para os bombeiros, irmos para as quadras de polícia, as quadras não, desculpa, as delegacias de polícia, disse a palavra em, em português de Portugal e não aqui do Brasil. Às vezes vai-me acontecer isto, desculpem, se alguma vez utilizar um termo mais de Portugal, eu procuro fazer a tradução quando me apercebo disso. Então, irmos contactar organizações e pessoas que habitualmente recebem outras pessoas que estejam com problemas. Por isso é que eu falei dos padres, dos pastores, dos policiais, dos bombeiros, porque são pessoas que muitas vezes recebem outras que estão com dificuldades. Se essas pessoas souberem que existe mediação e que existe uma mediação que pode dar uma resposta mais social, e essa é a mediação que provavelmente, infelizmente, hoje em dia, os sejuscos não estão a conseguir oferecer. Uh, então aí o campo de trabalho da mediação fora do Sejusc poderá ter um crescimento, porque as pessoas percebem a vantagem de dialogar com mediadores que ofereçam uma mediação de cariz mais social e não centrada apenas no conflito. Tá? Então, desculpa se a minha resposta foi muito longa, mas eu acho que a tua pergunta tinha tantos pontos de interesse que suscitou em mim esta vontade de falar. Mas gostaria de escutar a ti. O que é que te pensa, o que é que te pareceu estas ideias que eu fui compartilhando? Ah, e já agora só dizer uma coisa antes de devolver a palavra. Quem trabalha no Sejusc não sinta que da minha parte existe um desrespeito por aquilo que fazem. Eu acho louvável aquilo que é feito por vários mediadores no Sejusc, que dedicam o seu tempo e dedicam todo o seu aprendizado sobre mediação para estas pessoas, com condições de trabalho que não são as melhores e sem uma perspectiva até de continuidade da sua carreira. Nós no IMAP fizemos aí alguns diálogos com vários mediadores e uma coisa que me chamou a atenção foi que falávamos sobre a ideia que se vende que a mediação no Brasil é gratuita, não é? Recorrendo ao Sejusc. A mediação não é gratuita. A mediação não é livre de custos. É custeada pelo trabalho que os mediadores doam a estas organizações e a estas pessoas. Isto não é reconhecido. Então gostaria só de referir isto e o meu apreço por tudo aquilo que é feito pelos mediadores numa estrutura que não reconhece. E a estrutura não é apenas a judicial, é a própria sociedade que não reconhece quem dá a palavra aos outros, quem devolve aos outros a capacidade de se apropriarem das suas próprias soluções. Porque vivemos numa sociedade onde a fala é diminuta, a escuta ainda mais diminuta e a capacidade de tomarmos decisões está vinculada a terceiros, porque esse é o sistema onde estamos e alimentar o sistema é conveniente, gerando a dependência. Nossa, amigo, quanta coerência na tua fala, inclusive quando eu linko essa tua resposta com a mediação, que você acredita com a tua explicação sobre o que é mediação no olhar do Pedro. E eu quero te dizer que me chega com muita profundidade essa tua fala, em especial nesse ponto, né, de que a mediação não é gratuita, né? A mediação pode estar sendo ofertada para aquelas pessoas sem custo, mas alguém está pagando por isso, e esse alguém é o próprio mediador, pagando através do tempo, que é talvez o recurso mais caro que a gente tenha, né, Pedro? O tempo é um Uhum. recurso muito limitado para todos nós. E a pessoa dedica o seu tempo, esse recurso escasso e precioso, horas de estudo, horas de formação, para dispor, para entregar a essas pessoas o serviço. Isso é uma fala muito profunda e que merece um olhar muito atento de todos nós. E nesse sentido, Pedro, inclusive porque recentemente estivemos juntos num evento online onde se comemorava
o aniversário de uma universidade na Bolívia que estava fazendo aí 400 anos de existência. E nós não tínhamos conversado antes do evento. Todavia, como a minha apresentação foi antes, eu tive a oportunidade de acompanhar também a tua fala e confesso que me senti surpreendido, mas muito honrado, porque acho que trabalhamos, embora não tivéssemos combinado, numa mesma linha de pensamento, muito centrada, muito referenciada na importância dos povos originários para a mediação, abordando como que esses povos originários levam a mediação, fazem a mediação, incorporam a mediação nos seus estilos de vida como algo perene, né? Eu, inclusive, aqui trago, Pedro, que o ano passado me dediquei a viajar o Brasil inteiro para conhecer um pouco melhor sobre como é praticada a mediação, conhecer as pessoas que transitam nesse meio. E esse ano começo uma jornada de visitar a mediação na sua essência, né? Aquela mediação lá que a gente encontra ainda nos nossos povos originários. Então, começo aí dentro de alguns dias a fazer uma incursão por algumas aldeias e também povos quilombolas para poder compreender um pouco melhor esse fazer desses povos originários no que se refere à mediação. Mas eu trago tudo isso para te fazer uma pergunta. O que, o que será que ocorreu, né? Em que ponto da caminhada que a gente se afastou tanto dessa essência da mediação? A gente conversava pouco sobre o fazer, né? E às vezes um fazer dentro de alguma instituição que inclusive nos limita por várias razões, a podermos utilizar a mediação na potência que ela nos oferece, mas né, são vários os fatores que nos levaram a nos afastar um pouco dessa essência, dessa naturalidade da mediação, dessa potência que é a mediação. O que você acha que nos levou a esse afastamento da mediação que é experienciada, vivida pelos povos originários? É, eh, eu podia te dar uma resposta direta e dizer-te que podia culpar apenas o capitalismo selvagem onde estamos a viver, mas não quero ser reducionista. Então, acho que vou precisar te dar uma explicação um pouquinho mais longa, ou pelo menos, não, uma explicação, uma reflexão um pouquinho mais longa sobre aquilo que tu me perguntas. Uh, Tu vê que em diversas culturas do mundo tu encontras referências a mecanismos de diálogo e de participação comunitária que estavam baseados num princípio que eu considero fundamental dentro da mediação, que é o princípio de não trabalhamos com a exclusão, ou seja, não excluímos as pessoas, procuramos a inclusão sempre. Não é? Então tu vês que em povos na Ásia, na Oceania, aqui na América, na África, tinham formas de diálogo dentro da comunidade que procuravam que toda a comunidade participasse quando existisse um problema ou uma decisão importante para ser tomada. Então as pessoas reuniam-se à volta do fogo, reuniam-se à volta, eh, reuniam-se em círculo e passavam peças de fala. O próprio cachimbo, muitas vezes, era a peça de fala. Então, aquilo que procuravam fazer era gerar um espaço onde a opinião de todos pudesse ser contemplada. E isto gerava, como eu referi há pouco, algo que era fundamental, que era podíamos dialogar e ver, por exemplo, a peça de fala tão usada na América Central e mesmo aqui
na América do Sul, em alguns povos. Quem tinha essa peça na mão poderia exercer a fala, mas os outros que não tinham exerciam a escuta. Então, era uma forma de podermos nos sensibilizar entre todos, era uma forma de organização comunitária desse próprio diálogo. Eu vou contar aqui uma história que me aconteceu em 2019, quando fui ao Congresso Mundial do México, realizado no México, na cidade de Hermosillo, capital do estado de Sonora, que fica no norte mesmo do México, a cerca de 60, 70 quilómetros da fronteira com o Texas. E eu fui dar uma conferência nos dias anteriores ao Congresso a uma cidade chamada Ciudad Obregón, que fica a 70 ou 80 quilómetros também de Hermosillo. E estava a falar sobre justiça restaurativa e estava a falar sobre mecanismos de diálogo dentro da justiça restaurativa. Eu apresento toda uma ideia estruturada sobre esses mecanismos, sobre as formas de diálogo, sobre tudo isso. E no meio do período, eram dois períodos, um de manhã e outro ao final, e outro à tarde, e no final do período da manhã vieram duas pessoas conversar comigo e vieram-me explicar um pouco como é que elas trabalhavam dentro da comunidade delas ainda em 2019. Então elas apresentaram várias coisas que até tenho no meu quarto em Lisboa, porque elas me ofereceram as mesmas. Em primeiro lugar, ofereceram um coração talhado em madeira. E aquilo que elas diziam é: esta é uma peça de fala nossa. Ou seja, o coração, as cavidades do mesmo, dava para colocar os dedos. Então tu falavas com o coração nas mãos, diziam eles. Isto é bem interessante. Ou seja, eles não procuravam uma perspectiva racional da fala. O coração simbolizava que tu podias expressar as tuas emoções também dentro da mesma. Uma segunda peça que me ofereceram foi uma cobra em madeira. E essa cobra em madeira tinha um dispositivo no cucuruto da cabeça. Tu clicavas assim e a língua saía. Fazia assim. O que é que isto significava? Eles explicaram que todos eles, quando se reuniam em círculo, tinham tinham uma cobra na mão. E quando queriam falar, clicavam no tal dispositivo do cucuruto e a língua vinha para fora. Significava que essa pessoa queria falar. E as outras pessoas ficavam na perspectiva de escuta. Então havia alguém como facilitador desse próprio diálogo, não gosto da expressão facilitador, alguém que procurava gerir esse diálogo e ia estando atento e ia dando a palavra a essas pessoas. E Alguém que assim era uma apoiava. maneira, sim, era alguém que procurava fazer essa coordenação, mas dando sempre espaço. E as pessoas podiam exercer também a fala clicando nesse dispositivo e os outros ficavam na perspectiva de escuta. Uma terceira coisa que me ofereceram foram instrumentos musicais. Instrumentos musicais muito rudimentares, porque eram cabaças de abóbora pintadas, com grãos por dentro e que faziam um género de maraca, um género de batuque, não é? E o que é que eles falavam? Que muitas vezes, dentro da sua maneira de falar, a dança e o canto estavam presentes. Que o canto e a dança era uma forma de expressar uma emoção também. E aquilo que eu pensei naquela hora de almoço é: a minha vontade é convidar esta gente a subir ao palco e serem eles a dar a segunda parte do workshop, da oficina. Não é? Sabem muito mais disto que eu, percebem muito mais disto que eu. Ou seja, estão a falar eles, eu que vinha do outro lado do Atlântico falar sobre isto, apresentar ideias que tinha aprendido na Europa, nos Estados Unidos, no Canadá, já aqui na América do Sul também, mas tinha ali uma vivência da população local muito mais rica. Então mudei por completo a segunda parte do workshop e procurei que as pessoas falassem sobre a maneira como resolviam as questões entre elas. E a partir daí eu gerei reflexão a partir daquilo que elas traziam. Então, o que é que eu quero dizer, o que é que eu quero dizer com isto?
que nós provavelmente fomos perdendo esta capacidade de envolver através do diálogo e da participação comunitária com os tempos. E eu podia dar aqui vários exemplos de povos na China, na África, na Oceania, aqui na América do Sul. Não vou fazer por uma questão de economia de tempo, né? Mas pode ficar para um outro bate-papo, numa outra ocasião entre nós. Uh, mas eu considero que o que aconteceu foi que a maior parte destes povos foram colonizados por povos ditos ocidentais, isto dependente de onde se vê o Ocidente, não é? Que é bem interessante isso, esta visão eurocêntrica também que muitas vezes vamos tendo. Estes povos que colonizaram os outros notaram que havia um benefício nestas culturas de diálogo que estes povos tinham. Só que o que fizeram foi retiraram a parte social, a parte comunitária que estas propostas tinham e centraram mesmo na noção de conflito. Por isso, uh, nós procuramos na nossa instituição, ou seja, o IMAP, Instituto de Mediação e Arbitragem de Portugal, damos bastante atenção a porque é que isto aconteceu. E aquilo que nós fomos notando, até através da leitura de alguns textos de alguns autores, eu lembro-me de um livro de 1997, de um autor chamado Jay Folberg, e do próprio livro de Lisa Parkinson, e depois também o livro de mediação com adolescentes autores de Ato Infracional do Juan Carlos Rezula. Estes três livros têm referências à história da mediação. E como através da leitura dos três livros podemos chegar à conclusão que foi na altura da sociedade, peço desculpa, da Revolução Industrial que houve esta modificação. Porquê? Na Revolução Industrial, como tu te lembras, houve uma mudança da vida em comunidade. Uma sociedade que era marcada pelo mundo agrícola e pecuário, de um momento para o outro mudou para um mundo industrial. As cidades cresceram enormemente, porque eram criadas à volta ou de um castelo, ou eram criadas à volta de um ponto histórico, e a partir daí cresciam. E algumas cidades foram criadas de raiz a partir de fábricas. O ponto histórico era a fábrica. E depois, as casas onde os trabalhadores estavam a viver. E a partir deste novo mundo que a Revolução Industrial traz, os hábitos de trabalho também se modificam. Então tu tens pessoas que passam a trabalhar não no campo, e sim em fábricas, e passam a trabalhar 12, 14, 16 horas, 6 dias por semana, descansando apenas ao sábado ou ao domingo, porque o senhor, neste caso Deus, dizia que num determinado dia temos que descansar. Então, aquilo que acontecia era que estas pessoas começaram a verificar que a qualidade de vida que tinham era diminuta. Não tinham condições de vida. E o que é que fizeram? Organizaram-se em sindicatos. O que é que os sindicatos fazem? Estamos a falar da sociedade mais dos povos ditos como ocidentalizados. O que é que os sindicatos fazem? Para ir contra esta forma de vida, organizam greves. As greves o que fazem? Paralisam a produção. O dinheiro não é gerado. Então, o que é que Estados Unidos, Inglaterra, França, o que é que estes países começam a fazer? Começam a pensar. Nós aprendemos nas nossas viagens pelo mundo fora que existia formas de mecanismos de diálogo entre as pessoas e não de oposição. Ou seja, não de ir para tribunais, mas sim de procurar resolver as questões fora deles, mais rapidamente. Não é? Porque se a greve parava a produção, quanto mais rápido a produção voltasse, mais as pessoas iriam ganhar, não é? Então, criam a mediação moderna, vamos dizer assim, com base naquilo que aprenderam com estes povos originários das suas antigas colónias, ou das colónias ainda naquele momento, em vários casos, e aquilo que acabam por fazer é modificar o intuito desse trabalho de mediação. Em vez de ser esta mediação mais empírica
e mais genuína que tinham estes povos, e muito mais com o cariz social e de não exclusão, a mediação é vista como atender a um conflito pontual que tinha surgido. Vamos gerar a mediação para atender a essa greve, para que a greve estanque e nós possamos continuar a ganhar dinheiro. Então aí entra a mediação ao serviço do capital. E nós não conseguimos livrar-nos dessa visão ainda hoje. Uhum. Ou seja, 150 anos depois, continuamos com essa visão. A mediação para produzir e não a mediação para gerar a reflexão e a mudança dentro da sociedade. Então vê que as escolas atuais de mediação mais difundidas, Harvard, circular narrativa, transformadora, todas elas partem da noção de conflito. E o que é que aconteceu nos nossos países? Não apenas aqui, no Brasil. No meu país de origem é a mesma coisa. Em Portugal, aquilo que nós fizemos foi pegámos nestes livros de mediação destas escolas e adaptámos a mediação que estamos a oferecer com base nessas mesmas escolas de mediação. Então, o que é que nós fizemos? Voltámos a ser colonizados de uma outra forma. Fomos colonizados por uma forma de mediação que faz sentido, provavelmente, nos Estados Unidos, que é onde estas três escolas têm origem, mas que pode não fazer sentido na totalidade em relação à maneira como nós trabalhamos e à cultura que temos dentro dos nossos países. Há um movimento de origem na cidade de Ponta Grossa, no Paraná, feito por algumas profissionais que trabalham na justiça restaurativa. Elas chamam esse movimento Soliar a Justiça Restaurativa. Soliar do Sul, não é? E eu acho interessante podermos nos apropriar um pouquinho dessa ideia e com a permissão delas podemos dizer, vamos soliar a mediação também. Vamos aprender o que é feito de origem daqui, porque isso vai incrementar a possibilidade da mediação ser respeitada pela base, pela sociedade, e não ser vista como uma imposição. Então, era isto que eu queria pensar um pouquinho. Ou seja, eu podia falar 2 horas sobre este assunto, porque é algo que eu adoro, mas vou ficar por aqui porque já estou a falar para aí há 20 minutos. Desculpa ser um entrevistado chato que está a falar, a falar, a falar. Professor, ao contrário, tá uma delícia lhe ouvir. E o professor, eu fiz muitas anotações aqui porque a tua fala vai me levando para alguns lugares, inclusive, que eu tenho pensado muito acerca. Então, o professor traz de nós não podemos trabalhar uma mediação de exclusão, mas uma mediação de inclusão. O professor traz aqui uma fala sobre os nossos povos ancestrais, sobre toda a sabedoria que eles trazem, o conhecimento que esses povos originários têm, riquíssimos, né? Riquíssimos. É, o professor fala de um tema que me é muito caro, né? Que ao importarmos esses modelos prontos de mediação, sim, de alguma forma é um ok, é um aval nosso para que continuemos colonizados, né? Também nesse fazer. Enfim, muita coisa aqui que eu anotei nessa sua fala, mas isso tudo me leva a uma pergunta que eu preciso fazer. Não posso deixar passar isso diante das tuas colocações. Inclusive, você fala aí desse movimento suliar dessas pessoas de Ponta Grossa. Professor, nesse sentido, né? Pensando que nós vivemos num. Eu não vou nem pegar aqui a Bolívia ou alguns outros países vizinhos, vou pegar o Brasil mesmo, específico esse recorte. Embora pudéssemos falar isso em consonância com toda a América Latina. Nós somos uma sociedade que acredito com uma riqueza cultural enorme, né? Eu costumo dizer, inclusive, que para minha admiração, o Brasil, por exemplo, pegando aqui a questão religiosa,
é um país onde nós temos uma diversidade religiosa muito grande, né? Temos povos aqui de todos os credos e com algumas reservas aí, algumas situações pontuais, eu penso que vivemos harmoniosamente dentro desse contexto religioso. Então, meu vizinho é espírita, pode ser que eu seja do candomblé, o outro pode ser budista e está tudo bem. E eu acho isso de uma riqueza, eu acho isso fantástico, né? Porque vemos outros países, às vezes, com duas religiões guerreando, se matando em função de dois credos. Aqui, felizmente, a gente tem essa diversidade e vivemos relativamente bem com ela. Mas por que que eu faço esse comentário? Porque vejo que aqui nós também temos uma diversidade de povos originários, né? E como eu disse anteriormente, inclusive quero ir conhecer um pouco mais a fundo esses povos, porque vejo neles uma sabedoria, um conhecimento que é algo que precisa ser resgatado. E aí, quando o professor traz essa sua fala, e não é uma fala de menosprezo às escolas outras, né? As escolas americanas, Harvard, secular narrativa, etc. Não, ficou muito claro isso. Precisamos conhecê-las, precisamos estudá-las, precisamos entendê-las. Com certeza há contribuições que elas podem nos trazer, mas me parece que o professor traz uma fala no seguinte sentido: poderíamos pelo menos pensar na possibilidade de trazer todo esse conhecimento, adequando, incluindo, lapidando, preparando ele e nos proporcionando, por assim dizer, um fazer, um mediar mais sintonizado com o que faz sentido para o nosso povo, para as nossas pessoas, respeitando as nossas características, a nossa cultura, o que é relevante para nós, ao invés de pegarmos um modelo pronto, Harvard, por exemplo, e dizermos que esse modelo está perfeito, entra como uma luva para nós. É isso que o professor quis dizer, e se foi isso, como que é, qual seria o seu olhar sobre a possibilidade de nós encamparmos um movimento para formarmos aqui? Eu não gosto desse termo escola, ele não é um termo que me chega muito bem, mas eu vou usá-lo apenas aqui como um referencial, para que fique claro o que a gente quer dizer. Qual seria o seu olhar sobre a possibilidade de nós encamparmos aí um movimento para que nós formássemos, abre aspas, escola, fecha aspas, nossa, brasileira, ou da América Latina, ou sulista, como é suliar, como é essa expressão usada por esse movimento de Ponta Grossa da Justiça Restaurativa. Lhe faz algum sentido isso? Em primeiro lugar, obrigado por teres aprimorado o meu pensamento sobre as escolas de mediação que falei, ou seja, de modo algum da minha parte existe o menosprezo pelo trabalho que é feito. Foi fundamental no meu crescimento enquanto mediador e grandes referências que eu tenho na minha vida de mediador eh, trabalham dentro dessas áreas. Marinês Soares, por exemplo, é um nome que é muito vinculado ao modelo circular narrativo, sendo que ela trabalha muito mais do que o modelo circular narrativo, mas ela é reconhecida por essa via, e provavelmente se Juan Carlos Vasula é o meu pai mediador, Marinês Soares é a minha mãe mediadora. Portanto, para veres o peso que tem em mim, não é? Mas eu acho muito importante nós conhecermos estas escolas, ver bem. Da minha parte, Harvard, para mim, tem o condão de resgatar a noção de posições e de interesses que nós no IMAP preferimos chamar de motivações, algo que te motiva internamente. Eu digo resgatar porque a expressão não é deles. Não foram eles que criaram posições e interesses, eles apropriaram-se de um termo criado por uma autora norte-americana chamada Mary Parker Follett. Ela, em 1924, é que fala sobre esta distinção. Harvard, depois, 50 anos depois, fala sobre isto, mas não dá os créditos a quem deu a ideia, não é? Mais uma vez aqui, os homens, porque Harvard tem, a maior parte dos nomes são homens, a apagarem o contributo de uma mulher que foi fundamental dentro desta forma
pensar. Mas, e mesmo o conceito de posições e motivações é algo que a própria psicanálise explica também um pouco, não é? Ou seja, é interessante vermos isso. Mas este conceito de não é importante o que é dito, é importante o que te motiva a dizer, o que é que te leva a dizer, é algo que é fundamental para nós, enquanto mediadores, porque é o que nos permite a pergunta. Ou seja, há apenas uma manifestação através de um diálogo. É importante perguntar para desenvolver mais isso. Então, é fundamental essa contribuição de Harvard. Se vais para o circular narrativo, eles trazem, por exemplo, algo que eu considero fundamental na nossa forma de trabalho, que é, se tu, quando convidas uma pessoa a falar na mediação, convidas a falar quem gostaria de falar primeiro, estás desde logo a reforçar a colonização da narrativa. Quem fala em primeiro lugar vai colonizar o outro. O outro não vai falar de forma originária. Vai falar respondendo ao que o outro trouxe. Quando compreendemos isto, modificamos a forma de intervir e passamos a dizer: agora é um momento onde vos convidamos a falar sobre aquilo que desejarem. Estejam à vontade para isso, sem colocar regras de quem fala primeiro e quem fala depois. Que elas comecem a dialogar desde logo. Os transformativos, que procuram colocar mais algum foco, não só na resolução do conflito, mas procuram resgatar as pessoas. Para mim foi fundamental conhecer essa forma de trabalho para perceber a importância de todo o acolhimento dentro da mediação, de toda a nossa preparação enquanto mediadores e a preparação do próprio espaço físico. Então, obrigado por teres trazido isso, porque estas escolas, claro que influenciam a minha maneira de trabalhar. Agora, eu mediar em Portugal é diferente de eu mediar no Brasil. E isto, para mim, até acaba por ser muito bom para mim mediar aqui no Brasil, porque ainda consigo exercer mais a função do profissional do não saber, do mediador do não saber, né? Eu aqui, por exemplo, trabalhando no Rio Grande do Sul, fazendo algumas mediações, às vezes vou escutando palavras ou frases que são ditas por eles e que eu não tenho referência àquilo que é. Então isso permite uma pergunta. Por exemplo, no outro dia, numa mediação, uma senhora dizia-me assim: sabem, porque estávamos a trabalhar em equipa, eu sou faca na bota. Eu sou faca na bota. Bom, eu já perguntaria isto mesmo que soubesse o que é que significaria, porque tem um conteúdo que eu não quero interpretar. Mas naquele caso eu nem sequer conseguia associar a nada, né? Então, aquilo que eu desenvolvi sob a forma de pergunta. A Ana referiu há pouco que é faca na bota. Poderia falar um pouco mais sobre o que é para si faca na bota? E aquilo que ela dizia naquela altura explicou, não é? Que ser faca na bota era alguém que falava tudo aquilo que pensava, não guardava as coisas para ele. Então tirava a faca para poder falar, não é? Então, o facto de eu ser estrangeiro aqui permite-me permite-me perguntar melhor, porque desconheço várias coisas. Desconheço a maneira como as pessoas uh, falam. E eu pensava sobre a tua fala sobre escola de mediação. E fiquei aliviado quando tu disseste: eu não gosto muito da palavra escola, porque aí estamos de acordo também. Aquilo que eu vou vendo é que muitas destas escolas acabam por se fechar, ou seja, não criam pontos de contacto com as outras escolas. Fortalecem a sua visão, mas não agregam a visão dos outros. Então, quando no IMAP começamos a criar, através da visão de João Carlos Vezula, a mediação emancipadora responsável, e que agora temos vários profissionais a trabalhar connosco e a desenvolver as ideias em conjunto connosco, nós começamos por a chamar a nossa proposta de trabalho, começamos a chamar-lhe modelo integrado de mediação. Porquê? Porque nós íamos buscar contribuições a várias escolas, íamos buscar a interdisciplinar de Daniel Postelo, à ecossistémica de Lisa Parkinson, à forma de trabalho de Aldo Morrone no Canadá, íamos buscar ideias de vários e, fruto com as nossas experiências, criávamos um modelo de trabalho que agregava várias formas. E isso para nós era a riqueza que a mediação tinha, era podermos criar de acordo também com as pessoas que estavam à nossa frente. Adaptar o nosso ser mediador
às pessoas que estavam à nossa frente. Não nos respeitando, para nós o foco está nas pessoas. Não nos respeitando, para nós o foco está no relacionamento. Mas se as pessoas começam a falar de conflito, partir da minha perspectiva daquilo que elas chamam de conflito. Porque provavelmente se vieram até nós e querem falar de um conflito, é porque não é do conflito que querem falar. Porque se fosse apenas o conflito, elas teriam conseguido resolver lá fora. Né? Então, mas o que é que eu quero dizer com isto? Que provavelmente, se falarmos de escola de mediação sul-americana, brasileira, de alguma coisa, eu acho que estaremos também nós a fechar e a não abrir espaço para para escutar outras propostas. Ou seja, temo um engessamento da nossa parte. Então, acho que deve ser algo que deve ser construído em permanência e também aqui no Brasil, aquilo que eu vou notando é que o Brasil tem tantos Brasis dentro, não é? Tem tanta diversidade, tem tanta riqueza, que provavelmente a mediação que se faz aqui no Sul, no Rio Grande do Sul e tu em Santa Catarina, não fará sentido na maneira como vamos trabalhar, por exemplo, nos primeiros estados onde eu estive aqui, pós-pandemia, que foi o estado do Ceará, Pernambuco e Paraíba, onde eu vi outras formas de trabalho, outras problemáticas dentro da sociedade e que afetam o teu ser mediador, afeta a tua escuta, afeta as pessoas que vêm trabalhar contigo, que te trazem uma vivência diferente. E tu vais ter que te adaptar enquanto mediador àquilo que as pessoas trazem. Então, se tu entras com uma proposta previamente definida na tua cabeça, isso faz com que tu feches a escuta também a essas pessoas. Então, Henrique, isto é o que me encanta na mediação. Uhum. É este. Lembras da música do Raul Seixas, A Metamorfose Ambulante? Não é? Isso. Ou seja, nós somos essa metamorfose ambulante que eu lembro-me que a Aline, quando falou aqui contigo, falou um pouquinho sobre isso também. Ou seja, uh, esta capacidade de transformares o teu ser mediador de acordo com as pessoas que estão ali à tua frente. Eu costumo brincar dizendo que nós, enquanto mediadores, somos um pouquinho a massinha de moldar. Ou seja, nós ganhamos forma, mas quem nos dá a forma são as pessoas que estão a trabalhar connosco. Elas é que fazem que nós ganhemos forma. Não somos sequer nós a ganhar forma. Nós ganhamos forma de acordo com a interação que temos com elas. Então vai existir pessoas que vão necessitar que nós necessitemos de intervir um pouquinho mais, de perguntar um pouquinho mais. Vais ter outras pessoas que não vão necessitar de uma presença muito grande tua. Vão necessitar que tu intervenhas pontualmente, que a equipa intervenha pontualmente. Então tu vais ter que te adaptar a essa dinâmica. E eu acho que isso é fascinante, porque é isso que não provoca o tédio dentro da tua atuação. Trabalhas com pessoas diferentes, com famílias diferentes, com organizações diferentes. Então isso dá-te um dinamismo que para mim é a grande riqueza que a mediação tem. E como eu gosto de pessoas, é essa descoberta por essas pessoas também. Excelente, professor. E essa sua fala, ela me faz tanto sentido, porque quando, usando a tua expressão aí, esse lugar do mediador, que é esse lugar do não saber, conversa muito com as tuas considerações acerca do tamanho desse país, do tamanho desse Brasil e da diferença que nós temos locais, culturais dentro desse próprio país e da importância de considerarmos isso no momento em que vamos mediar, né? O professor está em Porto Alegre, eu estou aqui em Santa Catarina. Estamos no sul, mas entre Porto Alegre e Santa Catarina já há diferenças importantes. Se formos para o Nordeste, essas diferenças possivelmente se acentuarão. E se formos mediar lá nos povos ribeirinhos do Rio Amazonas, mais diferença possivelmente ainda teremos. Então, esse olhar atento e respeitoso, entendendo que é nós que temos que nos adequar, né, a essas pessoas e não elas ao nosso jeito de mediar ou à nossa aspas, escola, fecha aspas, de mediar, me faz muito sentido, porque isso para mim significa cuidado.
né? Talvez seja a palavra que eu melhor nomearia esse nosso fazer atento à realidade de cada mediano, cuidado para com os medianos. Uhum. Então, fico muito feliz e é riquíssima essa sua fala. Estou aqui em êxtase, né? Eu preciso uns 2 dias assim para decantar toda essa sua fala e tirar daqui tanto aprendizado, professor. E eu, logicamente, por mim, ficaria aqui essa tarde, né? Conversando sobre isso, porque o amigo sabe do meu apreço e de tanto que aprendo cada vez que tenho a oportunidade de compartilhar momentos contigo, Pedro. Mas eu também entendo que a gente tem uma limitação de horário e já fiquei bem feliz quando ouvi durante a tua fala aí de que é tema para um próximo encontro, então já fica aqui pré-definido que teremos outros encontros e que você poderá e aceita o nosso convite para estar muitas vezes aqui no Mediadores Brasil, porque para nós é um privilégio, é uma grande honra poder compartilhar contigo momentos, Pedro. Obrigado de coração. Mas eu ainda quero te fazer uma perguntinha para encerrar aqui a nossa entrevista. Você é uma das pessoas, pelo menos das que eu conheço, talvez a que mais tenha aí viajado o mundo afora, é, transitando por esse mundo da mediação. E, logicamente, que isso te trouxe uma grande experiência, uma grande riqueza, né? Olhares diversos, né, que te levam a esse lugar muito ampliado, né? Você olha a mediação com um olhar muito sistêmico, né, muito holístico. Mas, Pedro, eu gostaria de te pedir, né, nós temos aqui na Casa do Mediadores Brasil, mediadores que já estão numa fase um pouco mais adiantada de formação, mediadores que estão começando e mediadores ainda em formação, né? Então, eu gostaria de te perguntar uma dica. Se você fosse dizer assim, Henrique, um livro, um filme, o que te faz sentido que você diria assim, bah, isso foi impactante. O bah, agora eu peguei do Rio Grande do Sul, tá vendo? É verdade, é verdade. Busquei aí do Rio Grande do Sul. Bah, mas esse livro aqui, esse artigo ou esse filme é algo que em algum momento aí desse meu percurso eu encontrei e, e foi importante. Me tirou desse, sabe, me causou um desassossego, me atravessou e eu tive que refletir sobre tudo isso. Nos dá uma dica aí, vai. O que é importante aí, algo que te fez muito sentido durante esse percurso aí de subida da montanha, amigo. Olha, eu gosto muito de ler e foi um hábito que estou resgatando novamente nos últimos anos, porque terei perdido um pouco esse hábito entre 2012 e 2017, 2018, perdi um pouco o hábito da leitura, muito mais pegado às tecnologias e a outras coisas. E então tentei resgatar um pouco esse hábito. Mas lembro-me, eu não te vou conseguir responder com livros de mediação, porque não foram os livros de mediação que construíram mais o meu ser mediador. Eu, quando escutei a tua pergunta, associei a dois livros. Um livro recente, de uma escritora brasileira, e vou dar um livro em língua portuguesa e um livro em outra língua. Então, em língua portuguesa, um livro de uma escritora brasileira chamada Giovanna Madalosso, e o livro chama Sweet Tokyo. E para mim este livro é um livro muito social, que fala sobre maternidade, mas também fala sobre a luta pelos direitos sociais. E não sei se conhece o livro, mas eu vou só fazer aquilo que me lembro, um pequeno resgate daquilo que me lembro de uma forma muito sintética. Ou seja, Professor, imagina o desculpa só desafio. interrompê-lo. É Giovana Madalosso, Madalosso. Perfeito. é isso. Uhum. Ou seja, como os restaurantes Madalosso lá de Isso, Curitiba. isso. Acho que ela é da família e tudo. Eu sei que referências gastronómicas caem sempre bem, né? Eh, mas este livro
parte do seguinte: imagina o desaparecimento de uma criança e o livro relata as duas visões. Relata a visão da família pela voz da mãe e relata a visão por parte de quem rapta, que é a empregada, que é a babá da criança. E o interessante é que com a leitura tu vais compreendendo os dois lados sem julgares. Ou seja, tu percebes as motivações de ambos. Ou seja, teremos uma mãe mais marcada pela ausência e uma pessoa, será que rapta por maldade ou será que rapta para proteger? Ou seja, um livro te faz pensar como é exigente a maternidade e as respostas constantes que tens que dar, e depois alguém que está numa função de babá que passou por uma vida muito sofrida, que tem um passado tão duro e que acaba por praticar um ato que aparentemente é louco, mas que, observando e compreendendo as suas motivações, percebemos que é uma forma de exacerbar essa loucura pelo amor que ela sente também pela criança e por aquilo que lhe foi negado ao longo de toda uma vida. Então, este é um primeiro livro que me marcou muito, precisamente por estas duas visões diferentes e esta sensibilização que a leitura te faz sobre as mesmas. E isto é o reflexo do que encontras na mediação. Duas pessoas te trazem visões diferentes e tu, através da escuta, vais ter que te sensibilizar com ambas para poder ser imparcial. Um segundo livro, e este é um livro que eu não sei bem o ano do livro, mas vou dizer que é um livro provavelmente do começo do século XXI, de um escritor argentino chamado Ernesto Sábato. E o livro chama-se La Resistência, a Resistência. Em Portugal chamou-se Resistir, o livro. E vê, é um livro do começo do século XXI, mas nesta altura ele já falava sobre todos os progressos da ciência e como nós, enquanto homens e mulheres, fomos transformados numa simples peça de uma máquina de engrenagem para a produção através do consumo. Ele já falava em massificação nesta altura, em colonização, em globalização. Então, este livro marcou-me tanto porque eu, em 2004, 2005, que foi a altura que li o livro, tive de tomar duas decisões fundamentais na minha vida. A primeira foi a separação da minha mulher, o divórcio da minha mulher, e procurando gerir isto em relação à minha filha, que na altura teria cinco anos. E de como é que os dois em conjunto, terminando um projeto de casamento, poderíamos continuar o projeto de maternidade e de paternidade com os efeitos mínimos, sabendo que há efeitos, mas os efeitos mínimos para ela. Então, para mim, este livro bateu muito forte quando a minha filha, com 4 ou 5 anos, chegou um dia à casa e veio mostrar um desenho que tinha feito meu. Ou seja, a professora tinha pedido para desenhar o pai. E ela desenhou o pai falando ao celular. Henrique, foi das sensações mais duras que tive na vida ao ver aquele desenho. Ou seja, alguém que estava focado no trabalho e que não estava focado naquela criança, ou no crescimento daquela criança, e não estava a aproveitar aqueles momentos. Então, o livro caiu-me que nem uma luva nessa altura, porque percebi que o meu comportamento também era a concepção do mundo que me estava a ser imposto e que eu tinha que combater essa concepção do mundo. Então, procurei fazer a tal resistência àquilo que a sociedade queria que eu fosse, procurando ser aquilo que eu gostava de ser e que aqueles que me são próximos também gostariam que eu procurasse ser. Então modificou muito a minha forma de ser a leitura desse mesmo livro. E hoje em dia, aquilo que eu noto é que aquilo que foi escrito há 20 anos atrás neste livro está bem patente nas famílias e nas pessoas que vêm trabalhar connosco. Esta incapacidade de escuta, esta falta de tempo para o outro, né? Então, como é bom
nós pensarmos que a mediação pode devolver às pessoas este mesmo espaço de escuta e de sensibilização umas com as outras. Não é? Nós estamos num tempo da ausência deste espaço de escuta, do espaço de diálogo, então é muito bom podemos encontrar um espaço onde o mesmo é nos devolvido e pessoas que estão disponíveis para nos escutar, sem um tempo fixo, sem um tempo pré-determinado. Vamos estar com aquelas pessoas para aquilo que elas necessitarem. Então aí vamos poder combater a voracidade das redes sociais, as imposições que vamos sentindo de toda uma sociedade, os teus hábitos muito mais individualistas do que grupais, e aí a mediação faz-te não apenas resolver a questão com aquela pessoa que vais trabalhar com ela na mediação, faz-te pensar na tua vida e nos outros relacionamentos que tens fora dela. Então, este livro foi fundamental para mim também. Resistir ou La Resistência, Ernesto Sábato. Não podia, né, professor? Não podia terminar essa entrevista de forma mais apropriada. Em primeiro lugar, porque você me traz aí uma fala muito forte quando você, né, relata essa experiência aí com esse livro La Resistência, dizendo o quanto foi importante para ti te lapidares, né, com aquele momento, né, rever algumas situações da tua vida e te lapidares diante do desenho que você recebe da tua filha e do que o livro te oportuniza em termos de reflexões. E isso, inevitavelmente, né, professor, me leva a pensar acerca da necessidade de nós, enquanto mediadores, buscarmos a nossa autolapidação, a nossa evolução, né? Porque quanto mais evoluirmos, quanto melhor estivermos com nós próprios, quanto mais sintonizados com esse fazer na mediação, eh, mais teremos a ofertar para aqueles que encontrarmos, né, para os nossos aí medianos. Então, linda, linda a sua história. Obrigado pela coragem, pela partilha aqui que nos toca profundamente. E um segundo ponto, quando eu lhe fiz essa pergunta, eu jurava que ia vir um livro sobre mediação. Sobre mediação, sobre gestão de pessoas, sobre conflito, sobre negociação, sei lá, né? É um lugar comum que, num primeiro momento, a gente fica ocupando. E aí, quando você traz essa fala dizendo, não, não é sobre mediação. Tenho dois livros aqui que foram importantíssimos na minha caminhada, mas nenhum é da área de mediação. Nossa, vou te dizer que assim, bateu forte aqui, porque aí você, em outras palavras, diz: olha, mediadores, atenção, né? Multidisciplinariedade, né? Não precisamos ficar presos à mediação e não podemos ficar presos às obras, aos estudos de mediação para podermos evoluir enquanto pessoas e enquanto mediadores. Então, linda, linda, linda essa sua colocação. Com certeza, né, já estaria adquirindo os dois, não os li, né? Não, realmente não conhecia essas duas obras. Farei a aquisição e depois marcaremos um café para a gente conversar sobre eles. Combinado? Bom, vamos a isso. Tentei não dar spoiler dos livros Isso. para não tirar o barato da leitura dos mesmos. Verdade, verdade. Eventualmente, há aqueles que, por alguma razão, não conseguiram anotar os livros aqui, não se preocupem, eles farão parte, das dicas de leitura que nós passamos no Mediadores Brasil, né? Porque são duas obras indicadas por esse mestre da mediação, nosso querido amigo Pedro. Então, farão parte aí do rol de livros que semanalmente a gente sugere, aqui no Mediadores Brasil. Meu amigo, né, meu irmão, meu parceiro de jornada, meu mestre, quero aqui te dizer que eu estou muito feliz, muito obrigado por essa manhã, por esse encontro, por esse compartilhamento, né? Porque eu não vejo que você faz trocas.
Porque troca é quando a gente entrega alguma coisa esperando algo de volta. E você não ocupa esse lugar. Você compartilha. Então, quando você compartilha o teu saber, você o faz diante e com aquela humildade que eu falei, que é característica sua. Então, obrigado por esse compartilhamento comigo, com toda a família do Mediadores Brasil. Venha muitas vezes a essa casa é sua, tá? A porta está não aberta, escancarada para você, tá? Uhum. Então venha, nós temos muita alegria de te receber e espero e torço que assim o universo nos oportunize estarmos novamente juntos no segundo encontro do Mediadores Brasil em setembro, porque estar contigo sempre é estar na melhor companhia. Obrigado de coração, meu caro. Muito obrigado também da minha parte. Foi um gosto conversar contigo, como é sempre, não é? Falaste da universidade onde estivemos em 2024 de forma virtual, mas foi em 2022 que nos conhecemos também nos corredores dessa universidade na Bolívia, não é? Em Sucre, e é muito bom podermos sedimentar a amizade e podemos conversar os dois e envolver mais pessoas dentro das nossas conversas. Então, para mim, vai ser muito bom poder sempre voltar a esta nossa casa, que é os Mediadores do Brasil, e poder estar convosco também presencialmente em setembro, no vosso segundo encontro. Estive no primeiro e foi excepcional a maneira como fomos recebidos, a elevadíssima qualidade do evento, e, portanto, vocês elevaram muitas a expectativa e a fasquia para o segundo encontro. Então, apelo, se puderem vir, acho que é 21 de setembro, não é? Se puderem vir ao segundo encontro do Mediadores Brasil em Florianópolis, será ótimo, porque vai valer a pena muito, muito, muito. Obrigado, Henrique, e obrigado, equipe de Mediadores do Brasil, pelo convite e por este tempo de conversa. Um grande abraço, meu caro.